As obras de Shakespeare. Meu amigo, você gosta de narrar RPG. Você gosta de jogar RPG. E você nunca se deu trabalho de ler um livrinho do Shakespeare. Meu amigo, abandona. Vai jogar Roblox. Para com RPG. Porque você não sabe o que é você desenvolver, trabalhar psique na base da porrada. E eu não falo da porrada física, não, tá? Por quê? Quando Shakespeare escreve, ele escreve peças de teatro para um público inglês, né, bretão, numa época muito específica, uma época muito delicada, que é uma época de transição ali da história europeia. E ela estava se achando ali no final da Idade Média, essa parada toda aí. E ele começa a escrever os temas clássicos para eles, inclusive porque Shakespeare hoje para nós é clássico, mas ele escrevia os clássicos deles, ou seja, coisa antiga. Então ele escrevia os temas clássicos com uma nova visão. Logicamente, ele não, pelo que eu lembro, a grande maioria das histórias dele eram baseadas em outras histórias populares, né? Então ele coloca uma visão de relacionamento, de interação entre personagens, de pensamento, de desenvolvimento de comportamento. Ele faz um retrato psicológico nas obras. E todas elas, incluindo as comédias, se baseiam em escolhas dos personagens. Os personagens se colocam em posições onde as suas escolhas são decisivas para a história. É quase como se fosse uma nova versão das histórias mitológicas gregas. Ele traz aquilo tudo do teatro grego e joga para o teatro bretão. E de todas as obras aqui, que vamos lá, vou ver o que eu lembro de eu ter lido. Eu li Sonho de uma Noite de Verão, eu li Muito Barulho para Nada, eu li Otelo, eu li Hamlet, como é que é? Li Romeu e Julieta, Rei Lear, Henrique V. Eu li. Caralho, você leu mais Shakespeare do que 90% das pessoas que falam inglês. Eu tenho mais coisa que eu li, cara. Tem mais coisa que eu li, que eu não tô lembrando. Eu sei que Hamlet, Romeu e Julieta, o Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão, eu li em prosa e em verso. E Hamlet eu li em inglês. Pra aprender, eu tava com um dicionáriozinho e eu vou falar pra você que foi um desafio. Mas você leu inglês arcaico? Não. No original? Não. Ah, não, tá. não. Nossa senhora. nem quem fala inglês dá conta. Mas, Não. qual que é a graça do negócio? Meu amigo, a graça do negócio é que ele vai colocar nos personagens deles as características, os estereótipos, de tal maneira em que a situação vai levar esse estereótipo ao extremo. Pra ele comprovar que ele é aquilo mesmo. É mais ou menos assim. Você vai levar aquela pessoa que vive para comer doces para uma situação que tem doces até acabar. Mais ou menos assim. E lá o personagem vai ser testado. E Hamlet foi o exemplo que eu trouxe. Hamlet é o príncipe, né, que está em um local distante e volta para sua terra quando o pai dele morre. Depois que o pai dele morre. E quando ele volta, para Dinamarca, né? Na Dinamarca. Uhum. Quando ele volta por um fato mais específico, que é o seguinte: um guarda na torre diz ter visto o fantasma do pai dele, o fantasma do rei morto. E ele vai lá ver o que é. E nessa de ver o fantasma e tudo mais, a mãe dele já casou com o tio dele, aquela putaria que tinha na coroa europeia. O fantasma do pai dele aparece para ele e fala assim: ó, meu filho, eu morri porque me mataram. Pronto. Hamlet decide então descobrir e se vingar de quem matou o pai dele. E para isso, ele vai fazer uma investigação hardcore. Ele vai falar com as pessoas, vai escutar os boatos, vai ver pistas. Não.
e vai se fingir de louco. Porque ele acredita que assim as pessoas vão dar menos crédito para ele e ele vai poder ter acesso a coisas que ele não teria por ele ser o príncipe. E nessa dele ficar louco, ele começa a tomar sequência de decisões terríveis dele. Ele começa a perder os amigos. Ele começa a perder a namorada, que ele começa a tratar ela mal. Porque como que você vai acreditar que o príncipe está louco quando ele começa a tratar mal a namorada dele? Porque é a mulher que vive pra ele, a mulher prometida, a mulher que ele é apaixonado. Então ele começa a tratar mal a menina. Ele começa a implicar com as pessoas. Ele começa a implicar com o tio. Ele começa a questionar a mãe. Ele começa a acreditar na história do fantasma. E aí ele vai passando todas as sequências de ações dele, na grande maioria das vezes, pegando o pior caminho que se pode se escolher, cara. Ele, por exemplo, quando ele tá descobrindo quem matou, que ele já descobre quem matou o pai dele, que ele quer se vingar, ele tem a chance perfeita de fazer isso. Que tá só ele e o cara, eu acho que a mãe dele, e ele não faz. Ele deixa pra depois. Ele chega a empurrar a namorada dele, faz com que ela se machuque e vai criando caso com a guarda, vai criando caso com todo mundo e até chegar ao ponto em que ele vai fazer o enfrentamento final, só que a escolha dele do duelo final com o culpado acaba matando todo mundo. Morre geral. Ai, mas você está dando spoiler, meu amigo. Essa história de 1400 e quanto, Marcelo? 1500, acho. É 1530, né? Um troço assim? 1540. Ela é lá pro. Agora eu fiquei na dúvida. O Brasil tava sendo descoberto. Não, é mais perto, É escrito entre 1599 e 1601. Aí, o Brasil tava recém-descoberto, cara. Então, assim, cara, a escolha que ele tem, de vez de chegar lá, pegar o assassino do pai, provar pra todo mundo que o cara é culpado, se vingar e pegar a coroa e casar com a mocinha bonita que era apaixonada nele. Não, ele perdeu os amigos, perdeu a namorada, perdeu a mãe, perdeu a família, perdeu o trono, matou a mãe, morreu, matou. Então, assim, é o que você puder pensar de erro. Mas é uma coisa fantástica de você acompanhar, porque todos os elementos da história que torna essa história interessante é exatamente pela essa sequência de atitudes que foram tomadas. Romeu e Julieta. Ai, mas eu não vou ler uma história de romance. Cara, devia ter começado já. Porque o que aqueles dois adolescentes faz de besteira, você, com todo o seu esforço, não fez no ensino médio. Aqueles dois, em 1600, fizeram. Então, assim, vá ler, veja como que é colocada essa sequência. Ah, mas eu não tenho paciência. Assista os filmes. Vai assistir filme. Inclusive tem um Otelo. É Otelo, não? Qual que é o do Denzel Washington agora? É Otelo, né? Que é fenomenal. Não, o Denzel Washington fez... Não, o Denzel Washington é Macbeth. Macbeth. Esse eu li, Macbeth. Macbeth é fantástico, cara. Fantástico. Essa é outra tragédia escrotíssima. Nossa, e também com as besteiras. Eu sou muito... Como é que é? Eu sou muito turrão. Não, eu sou teimoso. É isso aí, cara. Vai lá e você vai ver como os personagens estereotipados se comportam. Você vai montar NPCs de um jeito que você nunca imaginou na vida. Eu achei que... E se você quiser ver filme sobre Hamlet, não quiser ver um filme que seja uma adaptação de Hamlet, você pode ver Rei Leão. Que também resolve. E tem uma sequência de erros também bem grande ali, viu? Que é inspirado em Hamlet. Surpreendentemente, porque pelo nome Rei Leão, você esperaria que fosse inspirado em Rei Lear, mas tudo bem. É Lear ou Lear? É Rei Lear, né? Eu não sei. Porque em inglês é Lear, né? É porque escreve Lear. Rei Lear. É King Lear. King Lear, a forma como fala. Marcelo foi educado em inglês, vocês sabem. Alfabetizado em inglês, eu e a Sasha. É engraçado porque quando a gente fala de Shakespeare e erros,
eu tendo a pensar mais nas comédias shakespearianas. Porque o Shakespeare literalmente tem uma comédia chamada a comédia de erros. A comédia dos erros, na verdade. Esse eu não li. Em inglês é uma... cara, é até difícil de ler, às vezes, um pouco. Eu tenho a impressão de que deve ser legal de assistir a peça. Que o Shakespeare sempre escreve peças, né? Ele é um dramaturgo, ele não escreve livros, ele escreve peças. E a comédia dos erros é uma comédia muito, muito, muito farsesca. Palavra da noite. Farsesco é tipo... Palavra da noite. Comédias farsescas são aquelas comédias que são muito voltadas pro absurdo, pra sátira, pro ridículo, comédia física. Sabe uma coisa meio... Nossa, pelo amor de Deus, que nem um shakespeariano me ouço falando isso. Sabe Trapalhões? Sabe filme dos Trapalhões? É um pouco isso, assim. É para ser meio farsesco nesse sentido. E a comédia do Shakespeare, esse modelo de comédia, é uma comédia que que funciona muito bem justamente porque é um grande acúmulo de erros que vão acontecendo. Sabe quando você assiste uma série, e tem muita série moderna, porque isso virou um estilo dramatúrgico, em que você começa a ter uma sequência de mal entendidos que vão se acumulando. Então o cara ouve o que o outro falou no momento errado e aí ele interpreta aquilo com base em outra informação. Por exemplo, eu amo Modern Family, a série, e tem muito disso. Tem 3 contextos diferentes, as pessoas estão achando que eles estão falando de uma coisa, eles estão falando de outra, e aí eles começam a reagir ao que eles acham que eles ouviram, e aí eles fazem uma coisa, e aí a outra pessoa vê a reação e interpreta de outra maneira com base na informação que ela tem, e as pessoas não têm informações completas. Então, assim, tudo isso vai acontecendo, isso vai se acumulando, e você que está assistindo vai ficando agoniado, você fala, pelo amor de Deus, gente, isso é um grande mal-entendido, as pessoas precisam resolver isso em algum momento. No Shakespeare, o Shakespeare faz isso com tudo. Só que, às vezes, vira uma tragédia em que todo mundo morre, às vezes vira uma comédia em que no final fica todo mundo mais ou menos bem. Com exceção do vilão. E do casal apaixonado no início. Então, e do casal apaixonado, a menos que seja uma tragédia em que os adolescentes vão, simplesmente, ao invés de esperar 2 minutos e meio, vão morrer. Então, assim, a pessoa tá respirando. Spoiler de Romeu e Julieta. Então, assim, o Shakespeare trabalha muito com isso. Com a sequência de erros. E esse é um ponto legal para você pensar também no RPG. Que é aquilo que o Vermelho falou da encruzilhada. Toda vez que você chega num ponto de decisão, você cria 2 caminhos. Um caminho que você fez uma escolha A e uma escolha B. Essa escolha A vai gerar uma escolha A1, A2, ou sei lá, A linha, A2 linha. Aí você vai seguindo, você vai fazendo aquela ramificação, aquela árvore de possibilidades do multiverso. Né? E aí você vai deixando opções para trás. E aí, basicamente, o que o Shakespeare faz é com que cada uma dessas linhas que você vai seguindo, cada decisão que você vai tomando, é um novo erro. Então, os erros vão simplesmente se acumulando indefinidamente, até chegar num ponto de ruptura. Né? Pode ser trágico ou pode ser cômico. E você pode fazer isso no seu RPG com relativa facilidade. É o que eu sempre falo do consequencialismo. Se os seus personagens tomaram uma decisão errada, não corrija a decisão para eles. Não estabeleça uma possibilidade deles voltarem atrás. Vai na onda. Eles decidiram fazer aquilo. O que você tem que fazer agora é o sim e. Sim, eles fizeram isso. E agora? E agora eu tenho que pensar em qual é a consequência do ato que eles fizeram. Você estabelece a consequência. A consequência é essa. Como é que eles lidam com a consequência? Eles lidam assim ou assado. Se eles lidaram assim, eles erraram de novo. No sentido de eles escolheram um caminho mais difícil, eles cometeram um equívoco, eles foram numa linha que vai colocá-los em dificuldades. O que você faz? Segue nessa linha. Vai dando opções, vai abrindo caminhos. Não volta atrás. Não fica com medo de seguir esse caminho. Vai ter um efeito. Pode ser cômico, pode ser trágico. Pode acabar em a gente achou, com base em informações erradas que a gente foi obtendo, que a gente tinha condição de matar esse dragão. Talvez eles morram. Talvez eles cheguem lá, tenham muita sorte, matem o dragão, e agora aquele erro se tornou uma situação cômica em que eles claramente não são fortes o suficiente, mas são tratados como tal, porque eles deram sorte de matar o dragão. Tem uma história que eu tô tentando lembrar qual é o personagem, que é exatamente isso. É tipo One Punch Man, né? No One Punch Man você tem um pouco disso. Pra quem assiste One Punch Man, o personagem do King é um cara que simplesmente tem uma sequência de decisões erradas, mas ele sempre deu sorte de ter o Saitama próximo a ele.
E com isso, as pessoas passaram a achar que ele é extremamente poderoso, quando na verdade era o Saitama que era extremamente poderoso. Agora, ele O poder dele construiu... não foi esse, né? Exatamente. Então ele construiu um mundo, ele construiu uma reputação, uma imagem toda derivada desses erros. E aí ele chegou numa situação em que talvez agora é tarde demais para ele voltar, para ele admitir. Ficou tarde demais para ele recuar. Então agora ele lida com isso. E agora ele entrou numa outra situação que é, agora eu preciso preservar isso que foi criado. Agora ele começa a cometer o que seriam erros deliberadamente. Você vai mencionar 2 obras, não? Vou, Vermelho. mas não Você do, vai do mencionar alguma Shakespeare. outra obra? Não, então. É só pra eu não correr risco de falar alguma coisa. Mas Você vai falar de nada a ver, Tarantino? cara, que você já falou do meu assunto que eu vou falar também. Pode falar. E vou falar do Tarantino também, pode falar. Sem medo. Não, então deixa. A gente comenta quando você falar de Tarantino. Então tá beleza. Você que sabe, Então hein? deixa. Ah, você que tá vendo o corte, agora vai ter que ver o próximo corte aí. Não o próximo agora, mas o que é do Tarantino. Então vamos seguir antes que o Marcelo acabe mais surpresas. Se você tivesse anotado, eu saberia. Game of Thrones. Olha aí. O cara me odeia, não, na moral. É, aqui um fica falando do assunto do outro, cara. É assim que funciona. Eu acho que tem poucas obras da ficção moderna que trabalham mais com efeitos de escolhas erradas do que Game of Thrones. Game of Thrones é basicamente uma escolha errada atrás de outra escolha errada, atrás de outra escolha errada, atrás de outra escolha errada. Game of Thrones é um grande compilado de consequências de escolhas erradas feitas pelas pessoas. É só isso. É o cara que resolve... não tem problema dar spoiler, sei lá, primeiro episódio. O cara que resolve que vai ter um relacionamento amoroso com a própria irmã, que é a rainha. O cara que é a criança que sobe na torre pra que ela não deveria e vê os caras tendo isso. O cara que resolve jogar a criança da torre como resposta em relação a isso. E se você pensar, toda a história de todos os livros de Game of Thrones é consequência, não toda, mas metade da história é consequência daquele primeiro momento, no primeiro capítulo do primeiro livro. No primeiro episódio da série. Que é a decisão que o cara tem ao lidar com a criança, descobrindo o erro que ele havia cometido. Todo o resto, de alguma maneira, tal, não tá. Todo não. Metade está relacionada a isso. A outra decisão errada tá lá quando o cara resolve casar com a Daenerys e tal. Então, assim, toda a história de Game of Thrones é uma pessoa tomou uma decisão errada, sofreu as consequências. Outra pessoa tomou uma decisão errada derivada das consequências daquela, sofreu as consequências. Outra decisão errada, consequência. Decisão errada, consequência. Decisão errada, consequência. É só isso. Game of Thrones é só isso. Ninguém acerta. Game of Thrones é uma campanha de RPG em que as pessoas estão sempre tirando resultados baixos dos dados. Menos na hora de atacar. Menos na hora do combate. Na hora do combate as pessoas conseguem fazer as coisas. Mas todos os testes de habilidade de todo mundo são falhas. E eu acho interessante que, assim, tem uma frase no próprio Game of Thrones, agora eu não vou te confessar que eu não lembro se é do livro, mas que tem na série, que é do Lord... como é que é o nome do Mindinho? Baelish. Que tem uma frase dele que ele fala na terceira temporada, que ele fala assim, o caos é uma escada. O que ele quer dizer com isso? Que toda aquela situação, porque na terceira temporada já está bastante disseminado o caos, ainda não está tão grande quanto vai ficar mais à frente, mas já tem muito caos, e as pessoas ficam muito desesperadas com aquele caos que elas estão presenciando. E aí ele fala, o caos é uma escada, o caos é uma oportunidade. Ou seja, não tema o caos, não tema as consequências das coisas. Olhe para elas como uma oportunidade, veja nelas a oportunidade de fazer as coisas. E é meio que o espírito de Game of Thrones, e é um espírito que você pode levar para sua mesa de RPG. De o caos é uma escada, ou seja, não fique ativamente preocupado em tentar evitar o caos. Trabalhe com o caos como uma ferramenta de construção. Os meus jogadores adoram criar um caos. Ótimo. Isso me dá muitas oportunidades de consequências desse caos para eles. Não é, e esse é um ponto que eu acho que eu preciso ser enfático sobre isso, não é punir. Não é punir os seus personagens. Porque às vezes o mestre tem isso, né? De os caras ficam tomando decisões, entre aspas, erradas, e aí eu vou puni-los por tomar essas decisões erradas. Não é punir. Mas às vezes, se as decisões erradas que eles tomam dentro daquele cenário que está proposto vão gerar consequências negativas, não se reprima
menudos. Não se reprima de colocar em prática as consequências negativas. Se você Pra não falasse, ia tentar. passar, hein? Pra tentar. O público jovem não tem ideia do que eu falei. Pra tentar agradar a galera, entendeu? Porque às vezes é um impulso que a gente tem, às vezes a gente quer que a história volte. Você fica com dó, você fala, cara, você olha pros personagens e fala, gente, se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão morrer. Eu não gostaria que os personagens da mesa morressem. Mas você não pode impedi-los de cometer erros, você não pode impedi-los de fazer as escolhas que vão ter mais consequências negativas e correr esses riscos. E tudo bem. E se eles morrerem, faz outro personagem. Entendeu? Segue a vida. E a história deles foi uma grande comédia de erros. A história deles foi um episódio de Game of Thrones, que no final todo mundo morre. E é isso, entendeu? Tô olhando aqui no chat, o MH falando, quase todo personagem é necessariamente um tanto sem noção. Porque ao invés de poder as coisas não lida com isso, é tão absurdo assim? Cara, então... o que é sem noção, né? Porque é o seguinte, ele tá esquecendo que existem contextos e cenários, existem situações que a gente não espera ou que a gente não consegue visualizar. Por exemplo, há 15 anos atrás, eu assisti um filme de Hollywood, onde, tá caindo um meteoro, vai matar todo mundo. O cientista fala assim, cara, tá vindo um meteoro, vai matar todo mundo. Aí a junta de cientistas fala assim, tá aqui a foto do meteoro, ele tá caindo, vai matar todo mundo. Aí o militar americano falava assim, tira esse homem daqui, e não sei o que. Eu falei assim, cara, como que pode ter uma pessoa desse jeito, cara? Tá com as provas aqui, ele não consegue enxergar. Aí, 5 anos atrás, veio uma pandemia, e tudo aquilo que eles mostravam nos filmes, a gente viu que é verdade. Que existe. Então, assim, a gente tem que ver, cara, que pessoas são pessoas. E vice-versa. Então, nós não podemos esperar brilhantismo onde nós sabemos que individualmente as pessoas são falhas. Basicamente, quando uma pessoa vai tomar uma decisão, ela leva em consideração consequências imediatas e instinto. Dificilmente a gente fica raciocinando muito para tomar uma decisão. Porque a maioria das pessoas não consegue ver, ou não querem pensar, ou não se atentam para a consequência dos atos. Elas veem o seguinte, se eu fizer isso agora, vai me dar ruim? Não. Massa. Bora lá. E quando você pega essas obras, elas já estão trabalhando em cenários diferenciados. São pessoas de poder que estão aí em Game of Thrones. São pessoas que têm influência. Então, às vezes, pessoas que estão numa situação de poder tendem a não só agir como se fossem invulneráveis, mas acreditarem que são invulneráveis. E por isso elas tomam esse tipo de atitude. E é fácil você ver isso daí. Vai falar de política? Vou falar de política. Não quer escutar? Tampa o ouvido. Nós temos agora um presidente americano que sai taxando todo mundo. 100% na China. 50% no Brasil. Ele tá destruindo a própria economia, cara. E por que ele não volta atrás? Porque ele tem um status a manter. Ele não pode simplesmente voltar atrás depois que ele fez um ato porque achou que ia causar impacto. Quando ele volta, ele tem que criar uma mirabolância de atitudes, de contextos, para conseguir reverter. Mas não é assim não. Cara, vamos lá, você é papai, você é mamãe, ou você ainda não tem filho, mas você tem papai e tem mamãe, ou teve, tudo mais. A quantidade de vezes que você vê que eles erraram e que eles fazem de tudo para manter a pose e a palavra ali até as últimas instâncias para não admitir que erraram. Por que eles fazem isso? Porque eles estão num patamar em que eles têm a autoridade de educar. Como que você educa se o seu exemplo é ruim? Sacou? Então existem esses dilemas. Quando você pega uma história de Game of Thrones, é assim, cara. Eu sou um cara que eu sou leal, e o que é certo, o que é errado. A rainha tem um caso, o filho dela não é filho do rei, o rei sai funfando em quem estiver aparecendo, então eu vou chegar no rei e vou falar pra ele que a rainha ali tem filho de outro cara. O rei não é um cara que também faz isso aí o tempo inteiro fora do casamento, tem 1 bilhão de filhos. Por que eu vou me meter nessa história? Porque você não é o Ned Stark, meu amigo.
O Ned Stark acha que vai chegar lá, vai falar porque é o certo. Independente se isso vai provocar uma guerra mundial. Assim que funciona. Caralho, eu nem lembrava da. Eu simplesmente tinha apagado da minha mente a execução do Ned Stark. Agora olhando a imagem aí. Agora olhando a imagem é que eu lembrei as escolhas erradas da carreira do Xambin, em que ele. Mais um personagem que não fica até o final. Ele só escolhe personagem pra morrer mesmo. Tá que pariu. É verdade, é verdade. Ele O que não tira um o mérito. que dure. E não tira o mérito dele. Todo personagem que eu já vi ele fazer, ele. Ah, não, os personagens são ótimos. Mas você. É o famoso personagem que você agarra ranço, que é falar, cara, não é possível, velho. Repensa isso aí, na moral. Vamos seguir! Vamos seguir, porque agora. Pulp Fiction! Cara! Falamos de Shakespeare. Falamos de Game of Thrones. Que são exemplos assim de o erro é o motor da história. Pulp Fiction tá ali na rabeira, cara. Porque tudo que você tem ali é uma situação que a pessoa acha que entende, mas que se destrambelha na sequência por causa das decisões imbecis que são tomadas. Tarantino já é um rei de colocar o dilema da decisão. A decisão ela é polêmica, a decisão ela pode ser sempre drástica. Cães de aluguel que o diga, né? Cães de aluguel é uma pedrada. Só que eu não peguei Cães de aluguel porque o Cães de aluguel é muito limitado em questão de interpretação, em questão de interação entre personagens. Mas Pulp Fiction é um bom exemplo. Pulp Fiction você tem 3 histórias que na verdade é uma história só, que elas estão interligadas e que você pode ligá-las de maneiras diferentes numa ordem que você escolher. Tá? Não dá certinho porque existem alguns marcos temporais, mas no geral você poderia colocar a primeira começando com a segunda, não tem importância. Nessas 3 histórias, nós temos 3 enredos simples. Na primeira, que eu vou citar, que eu não lembro nem da ordem. Na primeira, você tem um boxeador que foi contratado, foi pago por fora, para perder uma luta. Para dar dinheiro para o mafioso. Só que em vez de perder, ele ganha. Ele não só ganha, como ele dá um soco tão forte no cara que ele mata o cara. E ele vaza. E ele vai fugir. Que já é o primeiro erro dele, foi ter sido contratado para fazer uma ilegalidade. O segundo erro foi ter matado o oponente. O terceiro erro foi ter fugido. O terceiro ele ter fugido, aí eu acho que já é. Aí eu acho que ele já tá acertando já. Aí, mas o problema não foi esse. O problema é que quando ele vai fugir, ele topa de cara com o mafioso. E aí, né, tem a perseguição e o destino deles é bem complexo. Não vou nem falar aqui. Tem coisa ali que pode ser considerada erros depois, mas isso aí fica para vocês. A segunda história é a história de 2 matadores de aluguel que trabalham para esse mafioso. E gera uma fofoquinha por aí que um dos capangas morreu porque deu em cima da mulher do chefe. E o chefe, que é o mafioso que tá perseguindo o boxeador, na outra história, jogou o cara do alpendre, da varanda do apartamento. Porque o cara encostou na mulher do chefe. E um dos matadores de aluguel, que por um acaso é o John Travolta, foi solicitado para acompanhar a esposa, a namorada, a esposa, acho que a esposa do chefe, numa das noites de dança divertida dela. Ela gosta de sair uma vez por semana para dançar. E ela sempre precisa de alguém que faça companhia para ela, e ele foi escolhido. E quando ele sai com ela, meu amigo, o que você puder imaginar de ideia errada que esse cara tem, tá ali. O lugar é errado, a atitude é errada. Ele acha que a mulher tá afim dele. Ele
droga ela tem overdose, é uma sequência de coisas, e isso que o outro morreu, entre aspas, né? Porque o chefe viu ele encostar nela e jogou ele do apartamento. E a terceira história é a história do assalto no restaurante, onde os dois mafiosos, os dois assassinos lá, acabam matando uma pessoa sem querer e entram numa enrascada, porque estava levando a encomenda pro mafioso. E nessa, depois de muita confusão, eles vão para um restaurante. E nesse restaurante tá acontecendo um assalto. E fecha-se a história aí. Você tem, cara, coisas tão diferentes sendo tratadas num mesmo filme que seria quase difícil de você imaginar a possibilidade delas estarem entrelaçadas. Mas elas são entrelaçadas por causa das sequências de erro. Então você tem os dois inimigos que tem que se ajudar. Você tem o caso insólito de diversão que acaba virando uma quase morte, onde você tem uma ligação, um elo entre pessoas que são de pontas diferentes da escala social. Você tem uma luta sobre o que é salvação, o que é arrependimento e salvação. E tudo isso num filme que você tem assassinos, mafiosos, bandido de todo jeito, assaltante. Se você não assistiu Pulp Fiction, você está errado. É ler livro do Shakespeare e assistir Pulp Fiction. Se você assistiu Pulp Fiction, assista os outros do Tarantino. Que eu acho que o mais fraco dele é a Brokovich lá, como é que é o nome? Do filme? Que eu acho que é o mais fraco dele. Do Tarantino? Jack Brown? Jack Brown. O Brokovich. Jack Brown. Brokovich é da Julia Roberts. É da Julia Roberts, Jack Brown. Eu acho o mais fraquinho deles. Cara, os filmes do Tarantino dessa época, depois ele abraça o western com vontade, né? A segunda parte da carreira dele que é quando ele vai ali pra Bastardos Inglórios, Django, Os Oito Odiados. Sim. E Era Uma Vez em Hollywood. Esses mais recentes são outra linha. Eu vou me corrigir. O mais fraco dele Era Uma Vez em Hollywood. Cara, eu acho que o mais fraco dele Os Oito Odiados. Tudo bem. Não sei. Eu prefiro Oito Odiados. Inclusive aquela imagem do Kill Bill lá, pra mim, Kill Bill pra mim é bem a transição dos dois períodos. Quando ele começa a sair dos filmes, desses filmes desse gênero aí, do Pulp Fiction, e começa a entrar no western. Porque Kill Bill é meio western, né? Sim. É bem western, na verdade. E então o que acontece? Esses filmes do Tarantino dos anos 90, eles são muito parecidos com aquilo que eu falei do Shakespeare. Todos esses filmes são baseados em uma decisão errada. Um personagem toma uma decisão errada e aí isso vai escalando. É bem o padrão desses filmes. Jack Brown é exatamente isso. Jack Brown é uma decisão errada e eles vão embora. Pulp Fiction é algumas decisões erradas, mas um personagem que tomou uma decisão... mas assim, um personagem tomou uma decisão errada e desandou. Um cara olhou e falou: eu vou roubar o dinheiro do cara e vou ganhar a luta. Ali ele tomou decisão e uma parte considerável da história é derivada disso. Né? Então, assim, um outro diretor que faz uma coisa muito parecida, um diretor não, dois, os irmãos Coen. Sim. Os filmes dos irmãos Coen são muito derivados de alguém teve uma oportunidade e cometeu um erro. Alguém tomou uma decisão errada. E normalmente é uma coisa do tipo, alguém que era honesto e fudido na vida tem uma oportunidade de deixar de ser um fudido na vida cometendo uma ilegalidade, resolve fazer isso e descobre tardiamente que deu errado. Onde os fracos não têm vez é isso. Sim, é isso que eu tava tentando lembrar. Queime depois de ler é isso. Fargo é isso. Então, assim, esses filmes são todos derivados de uma pessoa cometer um erro e aí daí em diante você vai trabalhar quais são as consequências desse erro. E eles vão crescendo. E aí mesmo quando as pessoas tomam decisões corretas, as coisas desandam. Então eu acho assim, Pulp Fiction é um filme fantástico.
Não é o meu favorito do Tarantino, porque eu até gosto dessa fase antiga, mas eu prefiro a fase nova, eu gosto mais dos westerns. Ali, Ele tá assim, aprimorado, né, cara? Ele já tá é, completo. e ele ficou menos dodói com o negócio de pé, né? Com exceção, se bem que não era uma vez em Você falou Hollywood, dos ele tá bem irmãos, dodói. você falou dos irmãos Coen. Eu vou trazer um exemplo, que é o que eu queria, que eu tava imaginando e tava em dúvida ao invés de Pulp Fiction, que é um filme dos irmãos Coen, chamado Arizona Nunca Mais, Sim. que é fantástico, fantástico. Não assisti, nunca. Arizona Nunca Mais, Rising Arizona, com Nicolas Cage, inclusive. Arizona Nunca Mais é antigaço, é É, um dos 80, primeiros é filmes deles, 87, eu acho, 86, 87. 87. 87. Então, assim, é só você pegar, cara, a quantidade de filme que. E eu gosto muito dos Irmãos Coen, eu acho eles muito bons diretores. Fun fact: o último filme deles que saiu foi Tragédia de Macbeth, é deles. Ah, tá por isso, cara. Com o. Denzel Como é que é Washington. o nome dele? Denzel Washington. Cara, Com filme em ele. preto e branco, inspirado no expressionismo alemão. Todo o cenário parece um cenário de teatro. Denzel Washington tá arrebentando. Se você acha, nunca vi. Eu acho ele um ator mais ou menos, mas nunca vi. Cara, vá assistir. O cara manda mesmo. O filme é bom. O filme é bom. Então, assim, filmes que são bem isso, de alguém comete um erro e as coisas desandam, dos Irmãos Coen. Balada de Buster Scruggs, É é bom isso. também. É deles, né? Queime Depois de Ler é isso, Onde os Fracos Não Têm Vez é isso, Matadores de Velhinhas é isso, Esse eu não vi, Matador de Fargo é Velhinhos. isso, O Grande Lebowski é isso. Ah, esse era aí que ia ter a imagem do tópico, ia ser o Grande Lebowski. Entendeu? Eu achava que era deles, agora eu não estou lembrando. Não é deles. E aí, meu irmão, cadê você? Porque o Brother Where Art Thou também é deles, 2000. Também é nessa linha, de alguém tem uma ideia e vai com a ideia e aí a coisa desanda. Então, assim, Ó, o eu... Dark Speaks aí tá falando, ó, que vai em 2029 vai ter Pousada na Bay House em Dos irmãos Coen? só, hein? Essa eu não tava sabendo. Novidades, em primeira mão aqui. Se for mentira, a culpa é do Dark Speaks. A gente tá falando aqui, eu não sabia que Mas os ele tá irmãos Coen falando estavam onde? Ele tá falando, produzindo. cara, aqui que nós estamos na live, cara. Ele tá falando no chat. Você tá perdendo, hein? É. Mas assim, olha, recomendo fortemente, se tiverem a oportunidade. Existe um motivo pelo qual eles ganharam alguns Oscars já. Sim. E em geral de roteiro. Eu acho que todos os Oscars que eles ganharam foram de roteiro. Não sei se eles já ganharam algum Oscar de diretor. Não, eles ganharam por Onde os Fracos Não Têm Vez. É filmaço, né? Assim, Fargo, né? Fargo é um filme foda pra Fargo eu caralho. tenho que Então, assim, rever, quando eu vi tá muito tempo atrás. Na época foi lançado só. Fargo é um Eu lembro filmaço. que é só confusão. Realmente, é só decisão errada. Isso, um cara toma uma decisão errada. Contratou a pessoa errada pra fazer uma coisa errada e a coisa deu errado. Tipo, eu vou sequestrar minha mulher aqui pra fazer um acordo e pagar, e aí os caras desanda tudo, todo mundo morre. É muito comum que no final todo mundo morra, inclusive gente que não tinha nada a ver com a paçoca. Queime Depois de Ler é 100% isso. É 100% isso. É tipo um monte de gente. Um monte de gente. Tanto é que alguns desses filmes, assim, Onde os Fracos Têm Vez não é. Mas o Brother Where Art Thou, que é o Irmão, Cadê Você? Fargo, o Queime Depois de Ler, são considerados comédias. Comédias de humor Né? negro, né? Comédia de humor negro, né? Então, é isso que eu falo. É shakespeariano, é farsa. Porque são coisas muito absurdas, mas elas não chegam a entrar no fantástico, né? Não chega a ter sobrenatural, assim. Mas elas são porque é uma coisa cômica, né? É muito fácil você transformar isso em comédia. Pulp Fiction tem momentos de comédia. Por mais que você tenha momentos tensos, é um filme mais cômico do que dramático. Então, assim, o Tarantino tem isso também. De você construir a história a partir desse erro e o erro crescendo. E aí, quanto mais absurdo a situação vai se tornando, quanto mais o erro acumula, cria uma outra situação absurda, as pessoas lidam com aquilo da pior maneira possível, isso cria uma nova situação, e isso vai escalando até um ponto de não retorno. Isso tem um caráter cômico, porque isso cria um elemento de tensão, cria uma tensão tão grande em você que está como telespectador,
que quando as coisas começam a se resolver de uma maneira ou de outra, você tem uma libertação, né? Uma liberação de uma catarse, uma liberação de energia tão grande que você normalmente ri. No Pulp Fiction, não sei se... vamos dar spoiler, esse filme tem o quê? 30, 40 anos quase? Não chega a ser 40 não, mas é uns 30. Não é tipo 91 esse filme? Acho que sim, por aí. Deixa eu ver aqui. Então, vai falando que eu vou vendo aqui. Acho que é 91. Não, vi aqui, 94. 94, ou seja, tem quase 40, né? Não. Caralho. Tem 31, né? 31 anos, Foda-se, vou dar spoiler. A cena que o Vincent, né? O Vini. Do Travolta. Vini. Vincent, eu que ele acho. Mata, que ele mata o cara por acidente no carro. É cômico pra caralho aquilo. E é uma coisa que faz... Que é totalmente inesperado, né, cara? Totalmente inesperado e faz a coisa desandar. É parte do motivo pelo qual a história fica tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? Né? Tem esse elemento de ruptura da parada. Então, assim, recomendo. Se você quer aprender... E tanto é que a gente já falou aqui sobre um sistema de RPG que é muito inspirado tanto no Tarantino quanto nos Irmãos Coen, que é Fiasco. Fiasco é exatamente tarantinesco. Que vocês vão planejar uma atividade criminal, vocês vão planejar um cometimento de um crime e vai dar errado. O que vocês têm que fazer é lidar com o erro, mas vai dar errado. Não existe nenhuma chance de dar certo. Vai dar errado e aí a história toda é como vocês lidam com o erro. É um sistema muito legal para testar isso, para testar a capacidade de improviso e vocês vão aprender muito sobre isso se vocês tiverem essa oportunidade.